Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que culto abençoado. Que bênção poder estar aqui nessa noite, não é verdade? Quantas palavras abençoadas o Senhor já falou conosco aqui, por meio dos nossos irmãos, dos louvores, não é verdade? Você pode dizer para o seu irmão aí do seu lado, diga para ele, ainda bem que você veio. Ainda bem que você veio, irmão, para a casa do Senhor. Quero trazer uma palavra aos irmãos aqui nessa noite. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Deus abençoe nossos visitantes, amigos, irmãos, professor Edson, que veio nos visitar aqui mais uma vez, nosso irmão Luiz. Deus abençoe sua vida, todos os demais irmãos presentes nessa reunião, nesse culto. Estamos na casa do Senhor. Atos capítulo de número 5, versículo de número 32. Todos acharam? Dão glória a Deus? Glória a Deus. Diz assim o texto bíblico, irmãos. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Vamos ler mais uma vez. E nós somos testemunhas destes fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Glória a Deus. O contexto de Atos dos Apóstolos, ele é muito interessante. Lucas escreve, por ser o autor, e destina esses 28 capítulos a um homem chamado Teófilo. Teófilo, uma pessoa importante na época, e que Lucas tem o cuidado, e a gente sabe disso, de detalhar riquezas sobre o que aconteceu no primeiro século, no momento em que os apóstolos estavam sendo enviados para pregar o Evangelho. No capítulo de número 1, irmãos, o versículo que marca o capítulo é o versículo de número 8. Quando Lucas começa escrevendo, ele destina e identifica para quem ele está escrevendo. E diz no versículo de número 2, que o Senhor escolheu os apóstolos como pessoas que encabeçariam essa mensagem do Evangelho de Cristo. Dentro desse contexto, do qual Lucas está narrando, ele diz que Jesus, antes de subir aos céus, dará as suas últimas palavras. Se as últimas palavras de Jesus, estas são as mais importantes. Porque é o momento em que Jesus sobe e os discípulos não terão mais o contato com o Mestre. Quando Jesus está subindo aos céus, Jesus diz para eles, olha, ficai em Jerusalém. Por quê? Que é importante vocês receberem poder. Quando Jesus está falando com os apóstolos, no versículo de número 6, Pedro toma a iniciativa e diz assim, sim, mestre, mas e agora? Qual vai ser o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino em Israel? No versículo de número 7, Jesus dá um corte em Pedro bonito e diz, Pedro, não cabe a vocês saber o tempo em que o Senhor restaurará. Mas importa que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus e do Espírito Santo, para serem minhas testemunhas. Essa é a resposta que Jesus dá a Pedro, porque eles estão curiosos em saber o período em que Jesus vai voltar ou restaurar. E Jesus dá para ele a resposta dizendo, para vocês não cabe saber, mas no tempo em que vocês estiverem aqui, vocês vão receber poder e serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Uma palavra destinada aos apóstolos, aos discípulos. E é curioso porque o versículo de número 8 do capítulo de número 1 é um versículo chave para entender tudo que vai acontecer até o capítulo de número 28. Porque esse versículo de número 8, ele é repartido em 3 partes.
a parte em que Jesus diz para eles: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Existem duas coisas aqui importantes: receber e a palavra poder. Quando Jesus diz que eles vão receber, a palavra no grego é a palavra lambano. A palavra lambano tem dois significados: ou a palavra significa pegar, ou a palavra de fato, dependendo do contexto, significa receber. Quando eu leio a palavra lambano no sentido de pegar, tem o seu significado como alguém que pega algo para ser útil, ou alguém que se aprimora de alguma coisa e traz consigo, como alguém que agarra algo, como alguém que toma pela força e segura a si. Jesus está dizendo que se os apóstolos receberem o poder, a palavra lambano quer dizer que eles devem pegar com toda a força e não deixar sair, mas agarrar aquilo que eles irão receber do Espírito. Então a palavra lambano significa pegar daquele que quando pega não larga, que quando agarra, que quando confisca, que quando segura apreende. Jesus está dizendo que se você receber algo da parte do Espírito, não deixe escapulir, mas pega, segura, agarra, apreende aquilo que Deus te deu. E outro significado dessa palavra é pegar, receber, não rejeitar e não recusar. Cristo dizendo para os apóstolos: recebereis o poder, é que quando o Espírito Santo te der, tu agarra e não recusa. Que quando o Espírito Santo descer sobre vós, agarra com todas as tuas forças aquilo que Ele vai te entregar. E o segundo sentido da palavra é receber. Nesse sentido é ganhar. Então a palavra lambano, ou ela significa pegar na voz ativa, é você tem o ato de fazer, ou você receber o Espírito Santo como uma voz passiva, você está ganhando, você não está fazendo nada. Mas quando a gente lê esse texto, tenho certeza que muitos irmãos tinham essa impressão, é achar que ficar em Jerusalém e receber do Espírito Santo o poder, como se o poder fosse nosso, ou como se Deus pegasse um pouco dessa porção mágica e desse a cada um de nós para receber essa unção. Mas não é disso que Cristo está falando. Quando Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, Ele está dizendo que o poder dunamis é um poder miraculoso, sobrenatural, maravilhoso. É habilidade ou força que é inativa a alguém que é capaz de desenvolver alguma coisa. Quando Jesus falou que eles vão receber poder, Jesus está dizendo que é um poder que está relacionado a riquezas e a crescimento. Só que o poder aqui, irmãos, o dunamis, a habilidade, é algo que está relacionado a alguém que é capaz de fazer alguma coisa. Quando Jesus diz que Ele vai descer, é que Ele vai agir na vida dos apóstolos. Presta atenção, que a palavra que Jesus está usando é receber poder quando o Espírito Santo descer, quando o Espírito Santo agir. E aí eu entendi uma coisa, que na verdade a palavra de Cristo para os apóstolos é: vocês só vão ter poder se o Espírito Santo estiver sobre vocês. O poder não é meu. Deus não dividiu poder nenhum comigo. Se eu sou capaz de fazer alguma coisa, é porque primeiro o Espírito Santo habita na minha vida. Então Pedro, Tiago, João, Paulo, André, Filipe só foram capazes de fazer algo em prol do Evangelho porque o Espírito Santo em Atos 2 desceu sobre eles. Porque se o Espírito Santo não tiver nem na minha nem na tua vida, a gente não pode fazer nada. Mas Jesus disse: vocês vão receber poder a partir do momento que o Espírito Santo descer sobre a vida de vocês. Logo, irmãos, o entendimento é que o poder nunca está dissociado da pessoa do Espírito Santo, porque Deus não divide o seu poder com ninguém. Nós só podemos orar e alguém ser curado porque o Espírito Santo fez através de nós. Nós só podemos profetizar na vida de alguém e essa profecia se concretizar se antes o Espírito Santo estiver em nós. Porque nós de nós mesmos não podemos fazer nada. Então os apóstolos só receberiam poder porque o poder está relacionado à pessoa do Espírito e não a nós. Então os apóstolos tiveram que esperar isso.
acontecer, para que o milagre começasse a acontecer durante a história da igreja. Porque quando você lê do capítulo de número 1 ao capítulo de número 28, a gente vai perceber que o grande protagonista da história do primeiro século da igreja é o Espírito Santo. Ele é o protagonista. Ele é o agente operacional que aciona, que faz, que derrama, que faz o milagre acontecer. Foi ele, por meio de Paulo, que levantou o Eutico quando caiu da janela. Os homens estavam tão atemorizados com aquilo que estava acontecendo, que eles pensavam, se Pedro está com essa bola toda, se ele pelo menos a sombra dele passar, os enfermos vão ser curados. Não é a sombra que curava, mas eles estavam tão crendo no poder do Espírito Santo ali, por meio da vida de Pedro, que se ao menos a sombra dele tocasse em alguém, porque o poder do Espírito Santo estava operando de forma poderosa ali. Então o versículo de número 8 do capítulo de número 1, ele tem algumas prerrogativas. Eu só recebo o poder se o Espírito Santo descer sobre mim, mas com um objetivo: para serem minhas testemunhas. Perceba uma coisa, irmãos. Perceba um negócio, que o capítulo de número 1 é uma promessa que vai se realizar logo no capítulo de número 2. Então, o dia do Pentecostes, que é quando o dia do Espírito Santo descer sobre os apóstolos, tem 5 características sobrenaturais que se concretizaram durante a história da igreja. A primeira dela é que o Pentecostes é uma promessa, porque Jesus falou que eles deverão receber o poder. Então o Pentecostes é uma promessa. A promessa feita no versículo de número 8 se concretiza no Pentecostes. O Pentecostes é um poder, e o poder que eles vão receber em Atos 2. O Pentecostes, ele tem uma pessoa pentecostal, e a pessoa pentecostal é o Espírito. Uma outra característica do dia do Pentecostes é que o Pentecostes tem um objetivo, e o objetivo de alguém receber o Espírito Santo é ser minhas testemunhas. E a última característica do dia do Pentecostes é que o plano é pentecostal, que o plano divino de descer o Espírito Santo é que a glória que vai ser derramada, ela não venha afetar somente Jerusalém, mas que ao atingir Jerusalém, atinja Samaria, a Judéia, Roma, os confins da terra, o Brasil, Belém, Pará. Então existe uma estratégia espiritual aqui. Recebe o poder para ser testemunha, para pregar o evangelho até os confins da terra. Os apóstolos entenderam isso. Quando Jesus fala que eles vão receber poder para ser minhas testemunhas, os seres aqui está no tempo futuro, eles ainda não são. Eles vão ser em Atos 2. Mas a palavra minha é pronome possessivo na língua portuguesa. Meu, minha, teu, tua. Deus está dizendo, Cristo falou, que quando o poder do Espírito Santo descer sobre vocês, vocês não serão mais de vocês mesmos. Vocês serão minhas. A palavra testemunha aqui é a palavra martos ou mártires. Alguém que é capaz de morrer por algo ou uma verdade. Quando Jesus fala que eles serão testemunhas, é que agora eles não viverão mais pelos seus próprios ideais. Mas uma testemunha é uma pessoa que é capaz, devido ao poder do Espírito Santo, de morrer pela ideia ou por aquilo que ela acredita. Então, ser testemunha de Cristo em suas prerrogativas tem duas. Primeiro, para ser testemunha, ou você viu, ouviu ou presenciou um fato. Primeira prerrogativa. Segunda prerrogativa é a prerrogativa ética. Aqueles que por seu exemplo provaram a força genuína de sua fé em Cristo por sofrer morte violenta. Quando Cristo fala que eles vão ser testemunhas, é que eles não vão ser capazes apenas de falar um fato que eles viram. Não. Eles serão tão cheios do Espírito Santo que eles são capazes de morrer pela verdade que receberam. Ser testemunha de Cristo não é apenas ouvir, ver ou experimentar, mas é alguém que é capaz de morrer por aquilo que viu ou ouviu da parte de Cristo. Sabe o que é interessante, irmãos? Que geralmente testemunha aqui é mais sobre algo que aconteceu consigo mesmo do que com o outro. Pois ser testemunha está relacionado com uma experiência pessoal. Tem coisas que a gente não vai ver o que aconteceu na tua vida, tu vai saber dentro de ti.
é subjetivo. Tem pessoas que morrerão por causa de Cristo porque tiveram uma experiência sobrenatural interna com Cristo. Ser testemunha é alguém que tem uma experiência sobrenatural e pessoal com a pessoa do Espírito Santo de Deus. Sabe o que é interessante? É que quando Ele nos chama, nós nos tornamos testemunhas de Cristo Jesus. Porque cada um que está aqui sentado nessa cadeira teve uma experiência pessoal com Ele. Então a comissão dos apóstolos eram para serem testemunhas de Cristo. Testemunha é aquela que dá testemunho do que viu, ouviu ou experimentou, tendo conhecimento de causa. Tendo conhecimento de causa. E um testemunho é dado como um atestado a um fato, um evento conhecido. Sabe o que é curioso? Que nós não podemos ser testemunhas de algo que nós não vimos, não ouvimos ou não temos prova alguma. O fato de você vir na igreja, sentar na cadeira de uma igreja, ou logo de uma poltrona, ouvir o pastor, ouvir uma oração e não ter uma experiência com Cristo, não te faz testemunho de Cristo. Sabe por que não faz? Porque alguém que só ouve falar não tem a mesma capacidade que alguém que teve a experiência. Sabe por quê, irmãos? Porque quem ouve falar de algo que aconteceu com o outro não é capaz de morrer por aquilo que ele ouviu. Mas alguém que experimentou do poder do Espírito vai ser que nem Pedro vai até o final. Vai ser que nem João vai até o final. Se é para esquentar o óleo, esquenta ainda mais, porque eu sei em quem eu tenho crido. Vai ser que nem Filipe, vai ser que nem Paulo. Alguém que experimentou e não apenas ouviu, mas sentiu o poder de Deus, é capaz de morrer pela verdade do Evangelho. E o que eu quero destacar nessa noite é que nós somos testemunhas daquilo que Cristo fez na nossa vida. Para ser testemunha de Cristo, você precisa ter um envolvimento pessoal com Cristo e não viver à beira dos milagres dos outros. Se há algo que não acontece na tua vida, eu descobri nesse texto que se Pedro não cura, se Filipe não explica o que o homem de Antioquia não entendeu, se Paulo não levanta o Eutico da janela depois de morto, eles não estavam cheios do Espírito Santo. Porque para fazer isso, precisa ter um relacionamento com Ele. Para eu dar um testemunho, irmã Maria, eu preciso ter intimidade com Ele. Só é testemunha quem tem uma experiência pessoal. Então não é porque você lê um livro, não é porque você ouviu uma pregação, que de fato nos tornaremos testemunhas de Jesus. Mas tem um objetivo: quem recebe do Espírito Santo tem que ser testemunha. Porque você só pode testemunhar após a experiência que você teve com Ele. E o objetivo que Jesus fala nesses versículos é que você recebe o poder, você se torna testemunha e começa a anunciar aquilo que Cristo fez na sua vida. Foi o que os apóstolos fizeram. Então Shed comenta dizendo que sem o Espírito não há poder. Sem poder não há testemunho eficaz. E sem testemunho eficaz não há avanço até os confins da terra do Evangelho. Mas para a glória de Deus, em Atos 2, teve o Espírito, teve poder, teve testemunho, teve evidência, teve milagres e chegamos até aqui hoje. A expansão da igreja só ocorre por causa do Espírito Santo, que em Atos acompanha a subida de Cristo, no qual Jerusalém começa a ser evangelizada e atinge a Judeia, Samaria e as demais cidades ao redor. Enquanto Jesus sobe aos céus, o Espírito Santo vai descendo. E isso é maravilhoso, irmãos, porque no tempo em que a gente vive, a gente brinca sobre a teologia, e muitos de nós costumamos dizer e perguntar: quem tu és? Sou arminiano. E tu? Calvinista. Tu é pré, tu é mid, tu é pós, tu é supra, tu é infra.
que tu é? Tu é pentecostal ou tu é reformado? Tu é batista ou presbiteriano? Tu é da quadrangular ou da universal? Não, eu sou um pentecostal reformado. Não, olha, eu acredito nos 3 pontos do calvinismo. O que Cristo queria que nós fôssemos era testemunhas. Independente da congregação, independente da denominação, independente de onde tu é, independente da tua linha teológica, independente daquilo que tu acredita, independente da tua teologia, nós precisamos ser testemunhas de Jesus. E assim Deus operará baseado naquilo que você vive na sua vida. É porque a gente foge muito daquilo que de fato deveria ser. Porque estamos envolvidos em uma corrente de conhecimento que não para. Mas a priori, a principal coisa era para sermos testemunhas. E eu descobri nesse texto que se eu não tenho testemunho para contar, é porque deve geralmente, irmãos, tá tendo uma falha no teu relacionamento com o Espírito Santo. Porque os apóstolos só poderiam testemunhar se estivessem com relacionamento com o Espírito Santo. No versículo de número 9 do capítulo de número 1, Jesus sobe aos céus. No versículo de número 14 do capítulo de número 1, os apóstolos estavam orando para saber quem seria o substituto dos apóstolos. Matias é encontrado. Capítulo de número 15, versículo de número 15, eles escolhem um apóstolo substituto. Capítulo de número 2, versículo de número 4, o texto vai dizer, olha o que a Bíblia vai contar, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Agora atenção para cá, versículo de número 8, a Bíblia diz, Jesus falou que eles deveriam receber o Espírito que desceria sobre eles. Palavra descer é alguém, o Espírito que age em alguém. Mas em Atos 2, capítulo, versículo de número 4, a expressão muda disso. A expressão diz que eles serão cheios do Espírito. Se descer significa alguém que vai agir, então em Atos 2, capítulo de número 2, versículo de número 4, é a palavra plero, é a plenitude, é até estar completo. Ou seja, Jesus está falando, fica em Jerusalém, porque vai chegar o momento em que o Espírito Santo vai agir sobre vocês. Qual foi a ação do Espírito Santo sobre a vida dos apóstolos? É tornar eles completos, é tornar eles cheios, é tornar eles plenos do poder de Deus. A ação do Espírito Santo nesse texto é dar para os apóstolos aquilo que eles precisavam. Bom, Pedro já tinha experiência com Cristo, João ouviu as palavras. O que estava faltando? O Espírito. Estava faltando só o Espírito para os apóstolos estarem completos para pregar o Evangelho. Tem gente que tem dom, tem gente que tem talento, tem gente que tem ministério, tem gente que sabe falar bem, tem gente que tem uma criatividade. Está faltando o quê? Só o Espírito Santo. No dia que o Espírito Santo desceu, meu irmão, todo mundo ficou aterrorizado. O que é isso que está acontecendo? Será que eles estão bêbados? Então o Espírito Santo toma a vida de Pedro, que quase não sabia falar, sabia mais pescar do que falar, e disse, não estão bêbados. A língua que eles estão ouvindo é essa que o Espírito Santo derramou sobre eles. Oh glória! O que precisa para um cristão de verdade testemunhar do sobrenatural de Deus? O Espírito Santo. Uma igreja que não tem um relacionamento com o Espírito Santo dificilmente terá muitos testemunhos. E eu descobri nesse texto que o que faz a tua vida viver um sobrenatural não é o poder pelo poder, mas é o Espírito Santo que te capacita. Então Pedro se levanta no versículo de número 32 e diz: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Pedro entendeu que o poder que foi derramado sobre eles é para ele testemunhar. Do capítulo de número 1, capítulo de número 2, capítulo de número 3, começaram a haver milagres. Então a mensagem de Pedro começa a ter peso, porque a maior parte das mensagens que aconteceu em Atos dos Apóstolos estão baseadas em 6 frases. A primeira, Cristo crucificado.
Cristo ressuscitado, Cristo subiu, o Espírito Santo desceu, Cristo é Senhor de todos. E a última frase é que a porta da salvação está aberta. Todas as vezes que os apóstolos começaram a falar para os gentios, ou para Jerusalém, ou para todos aqueles que quiserem ouvir a mensagem do Evangelho, eles diziam: ei, o Cristo que vocês crucificaram, o Cristo que vocês rejeitaram, este se tornou pedra da esquina, subiu aos céus, o Espírito Santo desceu, o nome dele está acima de todo nome. E tem mais uma coisa: se você crê na mensagem do Evangelho, a porta da salvação está aberta. Começaram a perguntar para ele: então como é que a gente faz, Pedro? Te arrepende, bora se batizar logo. Porque a igreja não perdia tempo. Tudo que estava acontecendo em Atos 2 era um reflexo daquilo que o Espírito Santo fez. Cumprimento da palavra de Cristo no versículo de número 8, no capítulo de número 1. Ninguém parou mais os apóstolos. Capítulo de número 3, a Bíblia vai dizer que muitos que estavam ali pegavam o paralítico e colocavam somente na porta do templo. Não eram nem capazes de levar aquele homem para dentro do templo, não. As pessoas eram capazes apenas de levar um mendigo paralítico na porta formosa. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, não levou ele para dentro do templo para receber uma unção. Chegou perto dele e disse: levanta e anda. Pegou pela mão, colocou de pé e o homem saiu andando. Poder do Espírito Santo. Pedro testemunha de Jesus. Só que isso começou a incomodar o Sinédrio. Versículo de número 15, no capítulo de número 3. Levam Pedro, levam Tiago, levam João, leva todo mundo. Vamos bater um papo com vocês aqui. Que história é essa? Vocês estão pregando o evangelho aí que não está muito bom não, está complicando para o nosso lado. Eu vou proibir vocês de falar. Pedro falou: eu sou testemunha de Cristo ressuscitado. Que o poder que vocês estão vendo, milagres, não parte de mim, parte dele. Alguém que tem um relacionamento com o Espírito Santo faz obras que só o Espírito Santo pode fazer. Capítulo de número 4, levado para o Sinédrio. Manda prender. Prenderam Pedro e João. Na noite seguinte o anjo foi lá e soltou. Como pode? Mandaram os guardas olhar Pedro e João dentro da prisão. Cadê esses homens? Na mesma noite o anjo foi lá, abriu as cadeias, os soldados dormindo, e o anjo falou: vão lá para o templo ensinar a mensagem do evangelho. Quando alguém está cheio do Espírito Santo de Deus, ainda que presos, ainda que acorrentados, ainda que sofram algum tipo de mal, o evangelho não pode parar de ser pregado. Foram presos. Mas o versículo de número 33 do capítulo de número 4, Pedro disse que, vamos ler, coloca aí, capítulo de número 4, versículo de número 33. Pedro, depois de preso, disse: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. A base de ser testemunha não está no homem da porta formosa que foi curado. A base de serem testemunhas não está nos milagres que aconteceram no capítulo de número 3, 4, 5, 6, 7 até o 28. A base de ser testemunha não está em o poder do Espírito Santo ser derramado, não. Isso só aconteceu, sabe por quê? Porque Cristo morreu e ressuscitou. É por isso que Paulo diz, primeira carta de Coríntios, capítulo de número 15, que se Cristo houvesse morrido e não ressuscitado, a nossa fé seria vã. Mas como Cristo morreu e ressuscitou, a nossa fé é firme e verdadeira no Senhor. É por isso que é vantagem estarmos aqui nessa noite. Porque o nosso Cristo morreu, mas ressuscitou. É por isso que cantamos, é por isso que pregamos, é por isso que oramos, é por isso que pessoas são curadas, é por isso que maravilhas acontecem. Mas tem um problema aqui. Tem uma questão. A questão é: Rafael, se a palavra de Jesus, no versículo de número 8, no capítulo de número 1, foi destinada aos apóstolos, que eles receberiam poder, e se ser testemunha, só pode ser testemunha ocular de alguém que viu, ouviu ou experimentou, assim como Paulo
indo em direção a Damasco, na estrada de Damasco, do qual ele ouviu Jesus falar com ele, e ficou cego depois dessa obra miraculosa, como é que nós podemos ser testemunhas? Se não vimos Cristo, se não estivemos com Ele, só os apóstolos. É simples, irmãos. A pessoa do Espírito Santo também é um alto Cristo. E os milagres que acontecem na nossa vida é por causa da pessoa do Espírito Santo. Um crente de verdade que tem relacionamento com o Espírito Santo é capaz de ser testemunha por causa da pessoa do Espírito. Então, se a tua vida está um pouco parada, começa a voltar o teu relacionamento com Ele. Tu vai ver o que Ele vai fazer e você vai ter testemunho para contar. Eu não estou falando de pregar. Eu estou falando de dar testemunho. Existem pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo, pelo testemunho que você conta. Os apóstolos tiveram experiências maravilhosas com Deus, que as pessoas perguntavam como é que eles poderiam fazer para alcançar a salvação. Um homem chamado Simão, mágico, se converteu ao Evangelho, mas ainda com o coração podre. Viu Pedro chegando em Jerusalém, colocando a mão sobre os irmãos e eles recebendo o dom do Espírito. Então Simão chegou com ele e disse: ei, quanto é que tu me vende isso daí? Pedro olhou para ele e disse assim: rapaz, te arrepende da tua iniquidade, porque o dom do Espírito Santo não é vendido, porque a pessoa do Espírito Santo não pode ser comprada, mas recebida. As pessoas querem até ter a unção que você tem, mas não podem comprar. Porque quando o Espírito Santo derrama é individual para cada um. Eu não posso comprar o dom que o pastor Bruno tem. Eu não posso comprar a unção que o evangelista Dilson, que o pastor Wesley tem. Não posso. Você não pode querer comprar Deus, aquilo que Ele me entregou. Você precisa ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque só assim nos tornaremos testemunhas. Oh, glória! E contar testemunho edifica a vida do outro, causa curiosidade, causa impacto no coração. Saber que Deus pode fazer na tua vida, então Ele pode fazer na minha vida também. O problema é que Simão quis pelos meios errados, quis comprar o que não poderia. Se tivesse o coração humilde, arrependido de verdade, quem sabe poderia ter recebido algo da parte de Deus. Os apóstolos estavam convictos daquilo que eles receberam e ouviram de Cristo. Tanto que Pedro, no capítulo de número 1 da segunda carta, diz: ei, nós ouvimos Ele falar, nós pegamos nele, e o poder que demonstramos a vocês, ele escreve, não é por fábula, mas porque os meus olhos viram, meus ouvidos ouviram, porque minha mão tocou. A experiência pessoal garantiu certeza daquilo que Cristo falou no versículo de número 8. Então, irmãos, quem sabe o teu ministério não é pregar, mas a tua vida com o Espírito Santo, com Deus, pode gerar testemunhos que podem edificar a vida de uma outra pessoa. Tem gente que pode chegar na igreja hoje, cabisbaixo, angustiado, aflito, sofrendo dores internas, quem sabe dúvida da sua fé. A fé que estava lá em cima veio aqui para baixo, mas quando houve um testemunho, a pessoa passa a crer novamente. Eu estudando esse texto, lembrei, Gabriel falou de jovens aqui, e é a mais pura verdade. Na 7ª série, irmão, 7ª série, estava querendo desviar da fé, me envolvi com uma galera. A vizinha da minha frente tinha inveja de mim, queria que eu repetisse de ano para ela passar de mim. Isso me abalou. Minhas notas eram, irmão, a média era 5, eu tirava 4. Crente que repete de ano, meu irmão, não pode ser. Porque o crente tem que estar aqui, né? No 10, eu estava no 4. Não podia repetir de ano, varão. Uma luta espiritual. Final do ano, minha mãe foi lá na escola, tudo bom, pastor? O nome da mulher que recebeu ela e a gente foi Isis, não esqueço. Chegou na sala dessa mulher, no período de férias. Como é que está a situação do meu filho? Eu tinha feito recuperação de português. Professor, o nome dele é Amoras, me marcou.
Liga para o professor, cadê a nota de recuperação? Não tem. Liga para ele, ligou a primeira, ligou a segunda, ligou a terceira, ligou a quarta, ele não atendia. Minha mãe acordou com a música: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na hora que esse homem não ligou, ela levantou a mão para o céu e disse assim: Senhor, toca no coração desse professor para ele dar nota. Quando ela terminou de orar, o homem: alô? É, professor, a Isis falando: ô Rafael, diga qual é a nota dele. Não, diga que ele foi aprovado. No momento que ela orou, Deus tocou nele. Se você acredita ou não, eu sei que foi assim que aconteceu. Deus pode fazer milagres. Deus pode transformar vidas. Deus pode restaurar casamentos. Deus pode prover na tua casa. Deus pode. Leandro, anos atrás, estava nessa igreja, orando no culto do meio-dia. Orando e às vezes me cansando. Uma vez uma menina que morava bem aí, nome dela Juliane, chegou na igreja e falou assim: Rafael, eu ouvi tanto tu orar que me deu vontade de vir para o culto orar também. A gente não sabe, mas existem pessoas que recebem ou escutam a nossa oração. Se é orar, continue orando. Se é interceder, continue intercedendo. Deus pode responder a sua oração. Deus é Deus de provisão, irmão. O dinheiro pode acabar, mas a provisão não acaba. Porque eu ganho 10, 5, 15 mil. O dinheiro acaba, mas a provisão de Deus não acaba. Quantas vezes eu cheguei na porta da minha casa com a moto quebrada, descendo do Uber sem um centavo e caiu o Pix. Deus providenciando. Quantas vezes a gente não tinha o que comer e Deus providenciou. Meu irmão, nunca pensei que eu fosse falar isso, mas eu nunca imaginei jantar na mesa de uma UPA. Porque quando a prova bate, é para lá que a gente corre. Mas nunca faltou. E sabe o que é o mais interessante? Que durante 3 anos da nossa vida, pagando empreendimento todo mês, o dinheiro ia faltar e Deus providenciava. A parcela chegando e Deus mandando. Sabe o que aconteceu? Sem dever uma parcela, a chave do apartamento chegou. Sabe o que é isso, irmãos? Você sabe o que é isso? Calma que está desse lado. Está aqui. Isso aqui é testemunho. Porque tem gente que tem a vida toda e não sai do aluguel. E Deus providencia. Pode apertar um pouquinho, mas o milagre vem. A provisão chega. Deus é Deus que cuida. Foi isso que fez os apóstolos conseguirem. Quanto tempo, quanta prova, quanta luta. Sabe o que é interessante? Que o capítulo de número 5, eles pegaram uma surra. Uma surra. Aí o texto vai dizer que eles apanharam, se alegraram e começaram a ensinar no templo. E a vida do crente é assim. É um sofrimento, é uma luta, é uma peia. Aí você se alegra e depois conta o milagre. Passa a luta, Jesus te conforta e você conta o testemunho. Passa o problema, o milagre chega e a gente canta o hino da vitória. E os apóstolos apanharam, se alegraram e ensinaram a igreja. A nossa vida é assim, a gente sofre, celebra e testemunha. E a vida do crente vai ser sempre assim. Independente se é bom e se é mal, que o nome dele seja glorificado. Somos testemunhas daquilo que Cristo pode fazer por nós. Milagres. Deus ainda faz milagres. O comentarista Wisby disse que na verdade o ato dos apóstolos, o capítulo de número 1 ao 28, é só um prólogo, irmão. É só uma introdução. Porque Deus não deixou de fazer milagres. Deus cura, Deus restaura, Deus dá vida, Deus reanima, Deus dá livramento, Deus livra, Deus abençoa, Deus faz. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem hoje? Porque dias atrás a minha fé estava lá embaixo. Correria, cotidiano, preocupação. E quando o crente está na luta, ele não vai se distrair com coisas banais. Não, ele tem que procurar o evangelho. Coloquei no YouTube, pregação, e eu comecei a ouvir testemunho. E o testemunho do pastor aumentou a minha fé. E eu entendi que nós precisamos ser todo dia testemunha de Jesus.
Está com um amigo, fala de Cristo. Está com um colega, fala de Cristo. Ora por ele, conta a tua experiência, tenha ousadia. Não por vergonha, mas porque você recebeu o poder do Espírito Santo. Outro dia eu estava no Uber e o Espírito Santo falando comigo, fala com ele, pergunta para ele. Eu, não, Senhor, deixa quieto. Deus deu uma resposta. Deus deu uma direção. A tua fala, a tua vida, a tua oração pode mudar a vida de alguém por meio do poder do Espírito Santo. Para concluir, capítulo de número 5, quando Pedro defende dizendo, ei, nós somos testemunhas. Diga, nós somos testemunhas. Se o capítulo de número 1, versículo de número 8, diz que eles serão, no capítulo de número 2, 3, 4 e 5, Pedro já está dizendo, nós somos. Se a promessa era para ser, eles já estão entendendo, nós somos. Eu não vou ser, eu já sou. Eu sou testemunha, tempo presente. Eu sou testemunha, eu conto milagres, eu conto prodígios, conto minha experiência com Deus. O Sinédrio arranjou um jeito, no capítulo de número 5, Lucas vai dizer, como é que nós vamos matar esses homens? Então surge um fariseu chamado Gamaliel e diz assim, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Há um tempo atrás, surgiu um homem chamado Teudas. Agrupou 400 homens aí no movimento de seita. E não deu em nada. Foram embora. Depois, um homem chamado Judas, da Galileia, também veio com seus ideais. Agregou algumas pessoas, mas também não deu em nada. Se esses homens que estão aí, falando de Cristo, for de Deus, for de homens, acaba. Mas se a mensagem que eles estão pregando for de Deus, ninguém segura. Você pode dar um glória a Deus? Porque o que Pedro, Tiago, João, Filipe, André, Paulo, Silas estavam anunciando não era de homens, era de Deus. Ninguém segurou, ninguém pôde destruir, ninguém pôde amarrar. O evangelho foi pregado na Galileia, na Judeia, na Ásia, em Samaria. Foi pregado lá em Corinto, foi pregado em Atenas, foi pregado em Filipe, foi pregado em Tessalônica, foi pregado em Côncio, foi pregado em Éfeso. Chegou na Europa, virou a Europa e o Oceano Atlântico. Chegou no Brasil, chegou em Portugal, chegou em lugares. E o evangelho continua sendo pregado. Saia daqui com essa certeza, irmãos, que nós somos testemunhas. E eu quero perguntar, se alguém tem um testemunho para contar, dê um glória a Deus. Todo mundo tem. Se você ler a mensagem do cego, ele vai dizer, eu era cego, mas agora eu vejo. Se você vai ver a mensagem de Pedro, que era pescador de peixes, se tornou pescador de homens. Se você for ler a vida dos apóstolos, cobrador de imposto, começou a anunciar o evangelho. Se você olhar a vida dos homens que pregam nesse altar, alguém não valia nada. Jesus foi lá nas trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz. Que todo dia possamos entender que somos testemunhas, que devemos ter um relacionamento com o Espírito Santo e contar das maravilhas que Deus faz na nossa vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.